Salmo de número 16, assim diz a palavra do Senhor. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, amados irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, mais uma vez nos colocamos em oração, reconhecendo a nossa total dependência, Senhor. A nossa total incapacidade de compreender as Tuas sagradas letras sem o auxílio do Teu Santo Espírito. Desvenda os nossos olhos, ó Pai, para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Ajuda-me, Senhor, a pregar a Tua palavra com fidelidade e clareza. Capacita o Teu servo, capacita a Tua igreja na compreensão. E que as palavras que saem dos meus lábios e meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua santa presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu, em nome de Cristo, assim oramos. Amém. Ora, qual é a coisa mais importante na sua vida? A razão pela qual você vive? Será que são os seus estudos ou curso que você faz na faculdade? Para outros, será que é o seu trabalho ou a sua empresa? Será que são os seus projetos, os seus sonhos? Será que é a sua felicidade? Você quer ser alguém bem-sucedido na vida? Certamente, todas essas coisas têm o seu devido valor. Mas aqui o salmista, ele nos apresenta o segredo de uma vida bem-sucedida, bem-aventurada. Aqui o salmista nos apresenta algo pelo qual realmente vale a pena viver. Este salmo de Davi, também chamado por muitos como o Mictã de Davi, é uma oração em forma de um hino. Este salmo é intitulado de Excelentíssimo. Charles Spurgeon o traduz como Salmo Dourado. Um salmo muito precioso, para ser mais valorizado por nós do que o ouro, disse ele. Já que ele fala tão claramente acerca de Cristo e da sua ressurreição, que é o verdadeiro tesouro no campo do Antigo Testamento. Salmo este, citado por Pedro em Atos capítulo 2 e por Paulo em Atos capítulo 13. Salmo este profético. Salmo este cujas palavras são tão profundas, penetrantes e de imenso valor para as nossas vidas. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o salmista aqui nos leva a colocar a nossa segurança, a nossa esperança e a nossa felicidade no Senhor. Portanto, eu quero meditar com os irmãos no tema Deus, a razão da minha vida. Porque Deus é a razão da minha vida? Em primeiro lugar, porque é Ele quem me guarda. Ele diz no verso 1, logo no início: guarda-me, ó Deus.
E aqui o salmista, ele não se refere apenas à morte, ou o livramento de um momento específico na vida. Mas o sentido aqui é que o salmista confia toda a sua vida ao cuidado de Deus. É Ele quem me protege e preserva dos ímpios. É Ele quem guarda a minha caminhada dos pecados aos quais eu sou continuamente exposto, porque em Ti e apenas em Ti eu confio. Assim também como Cristo orou, Pai, salva-me desta hora, e confiou em Deus a ponto de se entregar a Ele. Em seguida, o salmista diz algo muito interessante que nós só vamos perceber melhor observando o hebraico. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Se você observar atentamente, você vai perceber que a primeira palavra Senhor está escrita toda em caixa alta, em maiúsculo. Enquanto a segunda palavra, apenas a primeira letra está em maiúsculo. Está traduzido dessa forma porque no hebraico aqui se utiliza duas palavras distintas. A primeira é Yahvé, a segunda é Adonai. É como se ele estivesse dizendo, digo a Yahvé, Tu és o meu Adonai. Mas qual o sentido aqui? Yahvé significa eu sou. É o Deus que se revela como Deus do pacto, o Deus da graça, que sempre existiu e que sempre existirá, não muda, é eternamente o mesmo. Agora esse Deus grandioso, conceitual, se faz o meu Deus pessoal. Adonai descreve Deus como dono e governador de todos os homens. O salmista diz, Tu és o meu Adonai, o meu dono, o meu Senhor, a força do meu coração, aquele que dirige os meus passos, aquele que guia a minha vida. Por isso ele diz, eu não tenho outro bem, senão a Ti somente, pois Tu és o meu Senhor. Em seguida, no verso 3, ele expressa o seu desejo. Aonde está o seu prazer? Ele diz, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. O meu desejo é estar junto dos santos da terra. E santos aqui não se refere à idolatria, a imagens ou esculturas, aos canonizados da Igreja Católica Romana. Não são aqui, santos se refere à igreja. Ao povo de Deus lavado e remido com sangue do Cordeiro, a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo que foi resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz. Os santos da terra somos eu e você. E todos nós temos que ser santos na terra, ou jamais seremos santos no céu. Disse Spurgeon. E o texto diz que eles são notáveis. A raiz dessa palavra é nobre. Tem a ver com excelência moral. São aqueles que são santos, separados do mundo, que caminham, que agem, que pensam de maneira diferente dos ímpios, que andam na contramão do mundo. Eles são excelentes, eles são notáveis, não por causa de qualquer bem inerente a eles, mas por causa da graça de Deus sobre eles. Eles são santos e notáveis porque eles estão em Cristo. O salmista diz: quem está junto deles, que está todo o seu prazer. Se alguém chamasse Davi para uma festa de ímpios e outra pessoa chamasse Davi para uma festa dos santos, adivinha para onde Davi iria? Ele iria dizer: eu quero estar junto do povo de Deus, dos meus irmãos em Cristo. Aí está a minha alegria, aí está o meu prazer. Davi diria: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele diria: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Todavia, no verso 4, ele expressa o perigo que é andar junto dos ímpios, dos idólatras. Ele diz que muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses.
Quando vemos a expressão, irmãos, outros deuses, nós pensamos logo num altar, não é verdade? E você diz, eu nunca levantei um altar para outro Deus, pastor, eu nunca troquei o Senhor. Ora, como as pessoas têm trocado o Senhor, meus irmãos? Em suma, toda vez que alguma coisa toma o palco central da sua vida no lugar de Deus, toda vez que você diz, se eu não tiver isso, eu não serei uma pessoa feliz. Toda vez que as suas ações não condizem com a sua fé. Ele diz, eu não oferecerei as suas libações de sangue, isto é, eu não vou me contaminar com as práticas deles, eu não vou fazer o mesmo que eles fazem, nem mesmo os meus lábios pronunciarão o seu nome. Eu não vou negar a minha fé, a minha integridade, pois Yahvé, o meu Adonai, é Ele quem dirige a minha vida. Quando o salmista começa o salmo com oração, guarda-me, ó Deus, ele não está apenas se referindo à proteção física, mas está clamando ao Senhor para que guarde a sua vida, para que ele seja sempre fiel ao Senhor, para que ele esteja sempre junto do povo de Deus, para que ele não se afaste da sua presença, para que o mundo não corrompa a sua integridade, para que os ímpios não mutilem a sua fé. O salmista conhece a palavra de Deus. Ele sabe qual será o fim de uma vida longe do Senhor. Em outro momento da sua vida, Davi pecou contra o Senhor. Ele se afastou da sua presença. E ele havia perdido toda a alegria da salvação, mas ele não perdeu a salvação. O Senhor foi gracioso. O Senhor o resgatou. Davi se arrependeu. E por isso ele disse no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, restitui a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. No Salmo 27 ele disse, uma coisa peço ao Senhor, que eu possa, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. No Salmo 84 está escrito, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. É por isso que o salmista ora, guarda-me, ó Deus. Nós estamos meditando no tema Deus, a razão da minha vida. Porque Ele é a razão da minha vida, primeiro, porque é Ele quem me guarda, mas em segundo lugar, porque Ele é o meu bem maior. No verso 5 ele diz o seguinte, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, Tu és o arrimo da minha sorte. Qual a coisa mais importante na sua vida? O bem mais precioso. Em Lucas 12, Jesus Cristo proferiu uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei todo o meu bem, todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo,
e não é rico para com Deus. A maioria dos homens tem no mundo o seu principal bem e coloca a sua felicidade nele, mas quanto a isso, o salmista diz: o Senhor é a porção da minha herança, o Senhor é a minha verdadeira riqueza. Matthew Henry disse: deixa que eu tenha o amor e o favor de Deus e seja aceito por Ele. Desde que eu tenha o conforto da comunhão com Deus e satisfação nas comunicações de suas graças e consolos. Desde que eu tenha um interesse nas suas promessas e um título pela promessa para a vida e a felicidade eternas no estado futuro. E eu terei o suficiente. Eu não precisarei de mais nada, eu não desejarei mais nada para completar a minha felicidade. Nós devemos tomar a Deus em Cristo, irmãos, para ser primeiro, a porção da nossa herança no outro mundo. O céu é uma herança, o próprio Deus é herança dos santos, cuja bênção eterna é desfrutar dele. Nós devemos tomar isso como a nossa herança, o nosso lar, o nosso descanso, o nosso bem duradouro e eterno, e olhar para esse mundo como passageiro e entender que nós estamos em uma jornada. Segundo, para contrabalançar todo o sofrimento desse tempo presente e para adoçar o cálice mais amargo da aflição, o salmista diz: o Senhor é o meu cálice nesse mundo, no qual somos alimentados, refrescados, e quando na fraqueza, é o Senhor quem me faz repousar em pastos verdejantes, quem me leva para junto das águas de descanso, quem refrigera a minha alma e me guia pelas veredas de justiça por amor do seu nome, quem unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Terceiro, tu és o arrimo da minha sorte, ele diz, em outras palavras, tu sustentas a minha sorte. Matthew Henry disse: tu que tens pela promessa feita sobre ti mesmo a mim, para ser meu, farás bem aquilo que tu prometeste, e nunca me deixarás perder essa felicidade, nem deixarás em poder dos meus inimigos roubar isso de mim. Nada poderá me arrebatar das tuas mãos, nem de me separar do teu amor. Queridos irmãos, os santos e as suas bênçãos são mantidos pelo poder de Deus. Regozijando-se nessa porção e satisfazendo-se nela, no verso 6 o salmista diz: caem minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Esses têm motivo para falar assim, pois tem em Deus a sua porção, eles têm uma porção valiosa, uma herança formosa. Isso nos lembra quando a terra de Canaã foi dividida entre as tribos israelitas. A tribo de Levi não recebeu terra alguma e o Senhor disse: eu sou a tua porção e a tua herança. Ora, o que eles podem ter de melhor? O que mais eles podem desejar? Volta para o teu descanso, ó minha alma, e não olhe além disso, como disse o salmista. Volta para o teu descanso, ó minha alma. Assim como Jó, eu posso perder a minha casa, eu posso perder todos os meus bens, eu posso perder os meus filhos, eu posso perder a minha saúde, podem tirar tudo de mim, mas não podem me tirar o Senhor. O salmista no Salmo 73 diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Dando graças a Deus por isso, o salmista diz no verso 7: bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Não fosse o conselho do Senhor, irmãos, o que seria de nós? Nós somos tão ignorantes e falhos, irmãos, que se nós formos deixados por nós mesmos,
Os nossos corações seguirão os nossos olhos, e nós escolheremos as nossas próprias ilusões e seremos levados por vaidades mentirosas. Portanto, se nós de fato tomamos a Deus como a nossa porção, em lugar das coisas desse mundo, nós devemos ser gratos. Devemos louvar, bendizer o poder e a bondade da graça divina que nos direciona, que nos aconselha, que nos instrui pela sua palavra e pelo seu Espírito. Interessante que ele diz: até durante a noite o meu coração me ensina. Isto é, quando ele estava sozinho, em silêncio, afastado de todos. É aquele momento devocional no seu quarto, em secreto, só você e Deus, em que você medita na sua palavra e o Espírito de Deus faz você refletir e te admoesta sobre as suas escolhas, sobre a sua vida, a fim de você viver como alguém que tem Deus como a sua porção, a fim de, pela fé, viver nele e para ele. Assim como Cristo, que fez do Senhor a sua porção e se agradou de tal porção. Fez da glória do seu Pai o seu maior fim. Ele disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. E se satisfez em prosseguir em sua obra, seguindo o conselho do seu Pai, dependendo dele para manter a sua porção e para conduzi-lo para a sua glória. O salmista diz que ele nos guia com conselho eterno até nos receber na glória. Deus nos aconselha e nos ensina, irmãos, para que o nosso maior fim seja sempre a sua glória, para que a nossa confiança esteja nele. Veja o que o salmista diz no verso seguinte, o verso 8. O Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Interessante, Davi não diz: eu tenho muitos soldados e por isso não serei abalado. Davi não diz: eu tenho um reino poderoso, eu tenho muitos bens, eu tenho carros e cavalos e por isso não serei abalado. Não. Ele diz: eu tenho o Senhor sempre ao meu lado e por isso não serei abalado. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O teu coração e a tua confiança devem estar no Senhor. Ele é o teu bem maior. Nós estamos meditando, irmãos, no tema Deus é a razão da minha vida. E por que Deus é a razão da minha vida? Primeiro, porque Ele é quem me guarda. Segundo, porque Ele é o meu bem maior. Terceiro e último lugar, porque Ele é a minha alegria. Veja os versos de 9 a 11. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. O meu coração se enche de alegria diante de um Deus que me guarda, que me ensina e que é o meu bem maior, que está sempre comigo na vida presente. E depois que eu morrer, até o meu corpo repousará seguro, Ele não deixará a minha alma na morte, assim como Cristo, eu serei ressurreto. Esses versos certamente podem ser aplicados a Cristo, que Ele deveria sofrer e morrer.
que ele seria golpeado, que ele deveria largar o corpo e então passar pela dor da morte. E quando ele orava no Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, diz o texto sagrado, que um anjo foi enviado do céu para fortalecê-lo em sua agonia. Era necessário padecer, mas ele seria maravilhosamente sustentado pelo poder de Deus. Que ele não seria abalado, mas que o Pai estaria ao seu lado. E ele prosseguiria e perseveraria até que pudesse dizer: está consumado. Ainda que o serviço fosse árduo e a batalha dolorosa, ele pisasse sozinho no lagar, ele não vacilaria, não desistiria da causa, pois a sua glória e o seu prazer estava em cumprir a vontade do Pai. Em Hebreus 12 diz que foi pela alegria que lhe estava proposta que ele suportou a cruz. Ele descansou na esperança e fez isso ele fez com que o seu repouso fosse glorioso. Ele sabia que deveria ser conduzido através dos seus sofrimentos, que ele levaria sobre si todos os nossos pecados, que ele seria moído pelas nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Que sendo santo escolhido de Deus, santificado para o trabalho da redenção, ele não deveria ver a corrupção. E por isso ele deveria ser levantado do túmulo e ressuscitado ao terceiro dia. Então o Pai o exaltaria. E ele seria recompensado pelos seus sofrimentos com a alegria que lhe fora proposta. Ele estava seguro de que não perderia sua glória, que ele atravessaria o vale da escuridão, mas que no fim seria recebido na presença de Deus Pai, para sentar-se à sua direita e conquistar para nós as glórias do céu e abrir para nós os caminhos da vida. Queridos irmãos, nós podemos nos despir do corpo nessa esperança de que a morte destrói a esperança do ímpio, mas não a esperança do justo, diz Provérbios 14. O justo tem esperança na sua morte, de que o corpo não será deixado para sempre no túmulo, mas que ainda que ele veja a corrupção por um tempo, ele será no final dos tempos ressuscitado. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa, se nós formos dele. Aqueles que vivem devotamente com Deus em vista, podem morrer confortavelmente com o céu em vista. Nesse mundo, muitas vezes a tristeza é a nossa porção, porém no céu há alegria. Aqui muitas das nossas alegrias são vazias e defeituosas, mas no céu existe uma imensidão de alegria. Os nossos prazeres aqui são transitórios e momentâneos. Entretanto, para aqueles que foram lavados com o sangue do Cordeiro, aqueles que encontraram em Cristo o caminho, a verdade e a vida na presença do Senhor, experimentarão plenitude de alegria. Sobre a alegria, no verso 11, irmãos, há 3 características. Primeira, diz respeito à sua fonte. Flui da tua presença. Sem Jesus Cristo não há verdadeira alegria. Segundo, diz respeito à sua plenitude. O texto não diz para nós que há pouca alegria, que há média alegria. Não, na presença do Senhor há plenitude, há abundante alegria. A terceira diz respeito à sua permanência. O texto não diz que eu vou desfrutar dessa alegria apenas por alguns segundos, por alguns dias, por alguns meses, por alguns anos, não. É por toda a eternidade.
O Senhor prometeu que voltará para nos buscar, para estarmos com Ele e desfrutarmos das suas delícias perpetuamente. Um dia o Senhor virá entre as nuvens e então dirá ao Rei: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, já não existirá mais choro, sofrimento, dor ou morte. Paulo diz que os sofrimentos do presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Pois nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas você só vai desfrutar de tudo isso se você estiver em Cristo. Se você estiver em Cristo. Por isso eu te pergunto: Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Jesus Cristo é o seu bem mais precioso? Jesus Cristo é a alegria da sua vida hoje? Feche os seus olhos e vamos orar. Se você ainda não está em Cristo, o convite do Evangelho é: arrependa-se dos seus pecados, volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. O Senhor disse: vinde a mim, venha até mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Meu fardo é suave, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim, disse o Senhor. Esse convite é para pecador que se arrepende pela graça de Deus, se volta para o Senhor. Cristo então muda a sua vida, muda a sua história, muda o seu coração. Ele se torna o teu Senhor, o teu Salvador, o teu bem mais precioso que você possui. Tua herança, a razão da tua alegria, da tua vida. Ó Senhor, que essas palavras sejam verdades em nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a termos o Senhor como bem mais precioso. Colocarmos sempre o Senhor em primeiro lugar. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscarmos o teu reino e a tua justiça. E confiarmos no Senhor, no teu cuidado, na tua providência. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida da sua igreja. Abençoa-nos, ó Pai. Nos faz descansar em Ti. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.